Eu vou precisar do microfone aqui porque eu esqueci de pegar o meu. Obrigado, Renato. Santo Deus e Pai, o Senhor conhece a nossa condição física e sabe que muitas vezes estamos limitados, condicionados à gripe, impedidos de ter toda a liberdade que sentimos, mas queremos que o Teu Espírito Santo, que faz a obra em nossa mente, em nosso coração, no mais profundo da nossa alma, venha trabalhar em cada um de nós nesta manhã. Que nada impeça ouvirmos a Tua voz e que o Teu Espírito nos molde a imagem do Teu Filho para que possamos estar aptos à celebração desta manhã. É no nome santo de Jesus que oramos, Pai. Amém. Os irmãos já ouviram a leitura da palavra de Deus feita pelo irmão Dominique? O nosso texto clássico sobre a ceia do Senhor. Ali nós temos muita orientação que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz sobre esse momento tão importante na vida da igreja. Se os irmãos se lembram, no mês de setembro, nós também falamos sobre este assunto. E o tema foi autoexame. Falamos sobre um autoexame para a ceia do Senhor, e o texto bíblico que usamos estava em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, também escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ali o apóstolo Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis que quanto a vós Jesus Cristo está em vós, se é que não estáis reprovados. E ali então nós vimos que desde a antiguidade Deus sempre chamou o seu povo ao exame pessoal, ao arrependimento, a uma consagração para que Deus pudesse fazer coisa nova na vida do seu povo. Hoje o nosso tema é: eu passei no exame. Há 2 meses pensamos no exame, onde Paulo fala: se é que não estáis reprovados. Hoje podemos dizer: aleluia, eu fui aprovado. E o texto bíblico é esse que nós acabamos de ouvir, no qual nós vamos pedir que os irmãos tenham uma Bíblia aberta, porque nós vamos passar os olhos e permitir que aquilo entre na nossa alma, que Deus fale em nossa mente, aquilo que já conhecemos, aquilo que nós sabemos de memória, de cor, mas que é bom sermos lembrados para a nossa santificação, para o nosso preparo na celebração do ceia do Senhor. Eu gostaria que para isso, enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, possam parar e pensar: quantos exames o irmão, a irmã já fez em que foi reprovado? Eu posso lembrar vários que eu fui reprovado. O mais simples, que acho que todos já fizeram aqui: o exame de motorista. O exame de motorista. Tem gente que faz e passa na primeira vez, mas geralmente numa coisa ou outra você é reprovado. Às vezes você sabe que passou, mas naquele dia o inspetor não estava muito bom e acha que ele não tinha reprovado gente suficiente, e ele falou que você fez uma coisa que você acha que não fez, mas ele sempre tem a razão, você fica quieto. As perguntas então, as perguntas são capciosas. Elas parecem que são certas, mas não são certas, para que você às vezes seja reprovado. E como você gostaria que tivesse alguém do teu lado, sentado ali para te dizer, te lembrar aquilo que você estudou e que agora na cabeça não vem. Hoje eu quero falar sobre um exame em que ninguém precisa ser reprovado. Eu quero falar de um exame diferente de todos os outros exames. Um exame onde o autor do teste pode estar ao teu lado para ajudar a fazer a prova. Você já não teve vontade de fazer isso na escola? De ter alguém do teu lado para te ajudar? E eles dizem: isso não pode. Mas nesse exame pode. Nesse exame pode ter a pessoa, mas tem que ser essa pessoa, o autor do teste. Só ele pode nos ajudar a fazer essa prova. E o apóstolo Paulo diz que esse exame vem de Deus. Então é uma coisa que o autor já preparou de antemão.
porque Ele quer estar ao seu lado para ajudar. Paulo diz no versículo 23, os irmãos podem ler: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então não é uma coisa estabelecida por homens, não é alguma coisa que religiões decidiram, vamos fazer assim, mas o apóstolo Paulo diz que esse ensino vem do Senhor. O Senhor que nos convida a fazer este exame. E Paulo diz, é um exame pessoal. Então você não pode ter outra pessoa para te ajudar, a não ser o Senhor, a não ser o autor do teste. Não pode ter a esposa, não pode ter o filho, não pode ter o pai, não pode ter o diácono, não pode ter o pastor. O exame é seu. O exame é pessoal. Cada um é responsável por si, porque esse exame é baseado na experiência com Deus. Experiência com Deus, a gente não pode passar para outro. Cada um precisa ter a sua. Nós podemos contar o que Deus está fazendo na nossa vida e ajudar alguém a ter a sua própria experiência, mas não é uma coisa que pode ser doada. Você não vai para o céu pela minha experiência, eu não vou para o céu pela sua experiência. Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. E a ceia do Senhor trata disso. Quando Paulo falou que ele recebeu essa orientação como celebrar a ceia, ele falou: não recebi de homem algum, eu recebi do Senhor. E como recebi do Senhor, eu passo para vocês. Por isso que é bom estudarmos a Bíblia, porque a Bíblia explica. A Bíblia explica como nós devemos nos conduzir, como devemos proceder, e até nesse momento que é a ceia do Senhor, que é tão importante na nossa vida, nós precisamos examinar a nós mesmos. Eu sou responsável pelo exame que eu faço, você é responsável pelo exame que faz, e Deus, como Deus quer que esse exame produza bons resultados, como todo exame produz resultado, tem exame que você não passa. Por exemplo, o que eu acabei de falar de motorista. Se você passa, você pode voltar para casa dirigindo o carro. Mas se você não passa, você não pode sair dirigindo o carro, não é assim? Você vai estar inadequado, uma atitude inapropriada, uma atitude fora da lei. Por isso a Bíblia fala também que quem não passa no exame aqui vai participar indignamente, não está preparado. Então este exame produz resultados. Se reprovado, não participe. Veja o que diz o versículo 29: o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ah, mas seu guarda, eu só errei lá uma pergunta, eu sei dirigir. Lá no meu país eu já dirigia. Não, mas você, cadê a licença? Você não tem licença? Você não está aprovado. E na ceia do Senhor também. Ah, Senhor, mas é só um pecadinho, Senhor. Eu sou tão bom, Senhor, eu estou na igreja a vida inteira, Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, hoje eu só fiz o que não devia, mas eu achei que era tão pouquinho. Não. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Para Deus tem pecado. Pecado é errar o alvo da vontade de Deus para a nossa vida. É desobedecer o que Deus tem estabelecido. E quando assim fazemos, nós não estamos aptos para participar. Agora a Bíblia diz: se aprovado, coma deste pão e beba deste cálice, versículo 28. Agora, o exame não é para reprovar ninguém. Deus não quer que ninguém seja reprovado. Até sobre aqueles que estão na impiedade do pecado, distantes de Deus, a Bíblia diz: porque não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Quanto mais um filho de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. Agora, para receber a aprovação divina, quando passamos por esse exame e vemos que não estamos aptos, a atitude é arrepender do pecado, confessar, pedir perdão e se dispor a uma mudança de atitude. Nós cantamos aqui que o Senhor tira o velho coração e dá um novo coração.
E é isso que nós precisamos permitir que Deus faça na nossa vida. E a ceia do Senhor é uma bênção isso. Porque no momento da alegria que nós participamos, Deus trabalha nos mostrando que nós precisamos estar ainda melhor. Não é quando conta para Ele, você pegou, você fez isso. Não, Deus é tão bom que Ele traz você para junto da mesa. Para a mesa nós só trazemos pessoas que amamos, só pessoas queridas. O salmista até fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Por quê? Ninguém quer sentar com o inimigo. Mas ele diz que quando o Senhor está comigo, até o meu cálice se transborda se o Senhor está comigo. Mas isso está mostrando: ninguém quer sentar com quem não se agrada. E Deus nos convida para cá, porque Ele se agrada de nós. E porque Ele quer que nós acertemos a nossa vida. Então a ceia é uma oportunidade para isso. E então eu posso dizer: estou aprovado. Eu estou aprovado. Porque o Espírito Santo me auxilia no exame. Eu faço o exame, é pessoal, mas eu não faço sozinho. Você faz o exame, mas não faz sozinho. Sabe por quê? Porque Deus sabe que sozinho a gente pode errar. Sozinho a gente pode errar. A nossa mente é enganosa, o nosso coração é enganoso. Às vezes nós somos generosos com o outro e perdoamos o pecado do outro, mas conosco não. E às vezes nós somos generosos conosco e com o outro não. Eu vi até um pequeno slide, né, que diz assim: quando Deus diz para vigiar, é a sua vida, não é a do outro. Mas muitas vezes nós somos assim, nós estamos prontos a vigiar a vida dos outros, só que a nossa nós somos tão bonzinhos. Então, para não acontecer nesse erro, Deus nos ajuda no exame, para que não fique nada enganado. Veja o que diz os versículos 31 e 32. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Então Deus sabe que se eu julgasse a mim mesmo, eu não seria julgado. Mas quando eu faço esse exame que Deus recomenda, o Espírito Santo me convence do pecado. E se for necessário, Deus me repreende. Deus repreende a todos quantos ama, assim como o Pai repreende o filho que quer bem. E se eu ouvir a repreensão do Senhor, não devo endurecer o meu coração. Por que Deus me repreende? Para que eu me arrependa e não seja condenado com o mundo. Mas condenado com o mundo, o crente perde a salvação? Não. A Bíblia está falando das consequências do pecado. O pecado causa dano. E como causa dano na vida do que não tem Deus, se o crente acolhe o pecado no seu coração, vai receber a condenação daquele pecado, o dano daquele pecado, as consequências do pecado. Então, para que a gente não seja como o mundo que precisa ser castigado por causa do pecado, Deus nos repreende para nos mostrar: não está bom, meu filho. Você não é igual a eles, meu filho. Você tem um pai diferente. Você não é filho das trevas, você é filho da luz. Você é filho de Deus. Você é meu filho. Você é minha filha. Eu estou mostrando isso não para te humilhar, mas para que você veja: não está bom. Precisa mudar. Para que você seja cada dia mais a semelhança de Jesus Cristo. Então a ceia do Senhor nos ajuda de maneira tão maravilhosa nesse ponto. Para que nós não incorramos em erro de interpretação, nós precisamos entender em que contexto o apóstolo Paulo disse essas palavras. Primeiro, ele escreveu à igreja de Corinto. E a igreja de Corinto estava vivendo uma situação. Se o irmão volta para o versículo 30, verá que a Bíblia diz que havia ali naquela igreja muitos fracos e doentes e pessoas que dormiam na fé. Pessoas que não estavam vivendo uma vida espiritual adequada. E por isso estavam participando da ceia do Senhor indignamente.
e por isso acabavam tendo consequências na sua vida. E Paulo diz: é por isso que vocês estão doentes, é por isso que vocês estão enfermos, é por isso que alguém já perdeu a alegria da salvação na igreja, já não quer mais falar de Jesus para ninguém, às vezes nem tem alegria de vir para o culto, a vida está vazia. E Paulo estava dizendo: eu conheço a vida de vocês. Não perguntem a Deus: por que eu estou doente? Por que eu estou fraco? Por que eu estou adormecido na fé? Porque vocês estão fazendo as coisas da maneira errada, estão em pecado. Receberam pecado por causa da desobediência, portanto arrependam-se e vocês serão aprovados no exame. Isso eu recebi do Senhor. E com esse ensino de Paulo, concorda Tiago. Se o irmão abre a Bíblia em Tiago capítulo 5, versículo 15, verá o que diz Tiago: a oração de fé salvará o doente. Quando Tiago fala: está alguém doente, chama os presbíteros, orem por ele, e a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então veja aqui, há um detalhe importante. Como a Bíblia explica a Bíblia, é muito bom a gente vermos um texto e ver o que outro diz. Paulo falou que o estado da igreja de Corinto era resultado do pecado. Por isso havia gente fraca, gente doente e gente dormindo na fé, que precisava de avivamento espiritual. Tiago explica. E Tiago mostra um detalhe muito importante. Veja o versículo que diz: se houver cometido pecados. Então nós temos que compreender que Paulo falava uma situação específica da igreja de Corinto, que não se aplica a todas as pessoas que estão doentes. Paulo diz: se houver cometido pecado. Isto mostra que nem toda doença é resultado de pecado. Há doutrinas enganosas que dizem: o crente está doente é porque está em pecado. Está gastando muito em farmácia é porque está roubando de Deus o dízimo. Eu não roubo de Deus o dízimo, e esse mês eu gastei muito em farmácia. Então nós temos que ter sabedoria no que a gente, e não interpretar as coisas de forma errada. Eu estou doente, então, Senhor, onde eu pequei? Senhor, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? O Senhor disse: nem ele nem seus pais. Então nem toda doença é resultado do pecado. Não entenda errado. O crente pode estar doente e não significa que está em pecado. Esse era o caso da igreja de Corinto. E Deus está usando a Bíblia para nos orientar que, como aconteceu em Corinto, pode acontecer conosco também. O caso deles era a enfermidade. Na vida do crente pode ser outra. O que a Bíblia diz é que não pode participar da ceia indignamente. Não quer dizer que necessariamente vai acontecer como aconteceu em Corinto, mas quer dizer que Deus não aprova que nós participemos da ceia de maneira indigna. Por isso nós precisamos nos examinar. E hoje a Bíblia fala a nós. Hoje a Bíblia fala à igreja batista Novos Horizontes de London. Nós que estamos em comunhão com Deus. Que conforme 1 João capítulo 1 versículo 7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, o quadro aqui é que tomar a ceia sem estar em comunhão com Deus é grave. Mas o apelo de Deus é para que examinemos, e Ele nos ajuda no exame. Ele nos repreende se for preciso, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que diga: agora, meu filho, tudo está em ordem. Eu creio que quando nós vimos para o domingo da ceia, já durante a semana estivemos orando, preparando para esse momento, porque sabemos que é um momento solene, um momento importante. Mas se alguma coisa aconteceu nesse percurso, e nós deixamos de confessar, esse é o momento. Esse é o momento para mais um autoexame. E poder dizer: sim, eu ando na luz como Ele na luz está, e tenho comunhão uns com os outros, com a igreja de Jesus Cristo, porque o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. E assim, versículo 28,
podemos participar com alegria e gratidão no coração da ceia do Senhor, porque não somos culpados do corpo e do sangue de Cristo. Estamos anunciando a morte do Senhor e profetizando que Ele voltará até que venha, diz a palavra de Deus. Versículo 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmão, irmã, participemos da ceia com alegria no coração, porque nós fomos aprovados pelo Senhor. Porque o Senhor está comigo, está com o irmão, está com a irmã, Ele pode examinar a nossa mente e o nosso coração. E enquanto os diáconos chegam à frente para ajudar nesse serviço, é o momento quando o irmão Wagner vai estar tocando o órgão, e o irmão, a irmã e eu estaremos orando: Senhor, Tu sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito, caminho reto que te agrada. Assim orou o salmista. Assim precisamos orar nós, porque o Senhor sonda e conhece. Ele conhece melhor que nós. E Ele quer que nós participemos, porque Ele diz: e então coma e beba. Então participe, porque o autoexame nós não fazemos sozinhos. O autor do teste nos ajuda a passar no teste. E isso nós podemos fazer agora, enquanto vamos nos preparar para a ceia em oração. Depois da